Prezado eleitor e querida eleitora real, conforme temos assim lhe oferecido, continuamos com a série de edições que tem por finalidade contribuir com o momento da escolha, o momento do voto, que acontecerá no próximo dia 2 de outubro, em que você, sobretudo, deve assim se manifestar, até porque da sua escolha dependerá a sua rotina pelos próximos 4 anos, mesmo que você assim não entenda ou, por vezes, se revolte, se indigne com o atual cenário político nacional. As decisões que são tomadas por aqueles que são democraticamente eleitos nas urnas eleitorais influenciam a sua rotina. E, portanto, você deve se manifestar de maneira equilibrada, racional e, sobretudo, privilegiando os interesses coletivos de Nova Friburgo em detrimento dos interesses individuais. O eleitor que paga toda esta conta dispensa emoções. Ele exige soluções. Entretanto, me parece que ele assim tem o feito pela exclusão e não pela escolha. Votar sempre deve ser escolher e não excluir, uma vez que esta polarização não nos interessa, não é democraticamente conveniente, adequada e saudável para qualquer projeto que queira privilegiar os interesses de uma cidade, de um estado ou mesmo do nosso país. Portanto, nesta vertente, após conversarmos com pré-candidatos à Assembleia Estadual e à Câmara Federal, iniciamos uma série de outras edições conversando com ilustres e conhecidos agentes e interlocutores deste momento para que você assim possa absorver informação, para que você possa refletir, sobretudo contemplando também o contraditório, que sempre incomoda, mas é saudável. Desta forma, na edição da semana passada, tivemos a oportunidade de conversar com José Modesto Arouca, apresentador da TV Zoom e também articulista político, que fez a sua análise acerca do cenário que assim se apresenta. Na edição da semana que vem, conversaremos com o professor Roberto Mendes, especialista em marketing eleitoral. Na segunda-feira seguinte, com Carlos Magliano, neurolinguista, professor e que nos oferecerá as suas explicações acerca das técnicas de oratória que são muito utilizadas pelos candidatos nesta ocasião. E na última edição de agosto, estaremos conversando com o companheiro Jaumir Saipa, matemático e que por muitos anos chefiou a agência do IBGE em Nova Friburgo e que trabalha no mercado das pesquisas também eleitorais e que nos oferecerá as suas explicações acerca da elaboração técnica das pesquisas e de que maneira ela influencia o voto dos eleitores, sobretudo indecisos. E no mês de setembro, atenção, conversaremos com suas excelências, os eleitores, aqueles que devem se manifestar e promover as mudanças e alterações que assim desejam. E nesta edição estaremos conversando com uma das figuras mais conhecidas, quer seja no meio educacional como também político, uma vez que conhece bastidores e corredores
da política municipal como poucos, onde, mesmo que a distância, transita com facilidade, sabendo-se que as suas fontes de informação são fidedignas e sempre que se manifesta o faz com conhecimento de causa. Quando aqui comparece, causa inclusive polêmica, uma vez que é contundente, é corajoso, ousado e contorna as suas manifestações com pitadas de deboche e de ironia. Certamente você já sabe de quem se trata, até porque está entre os convidados preferidos e prediletos da nossa imensa e expressiva audiência. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos na edição de número 752 do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e com os trabalhos técnicos de Charles Torres, Rafael Teixeira, Lídia Dias, nossa eficiente assessora, sob a coordenação sempre muito precisa e técnica de nosso eclético operador técnico, Marconi JR, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 8 de agosto de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação do seu interesse neste momento em que você começa a escolher as suas opções para, assim, manifestá-las na urna eleitoral em 2 de outubro, no primeiro turno. Evidente que as opções são muitas
tanto no que se refere àquelas que se apresentam como representantes genuínos de nossa cidade, como as demais que, evidentemente, sempre sobem a serra neste momento, o que, evidentemente, eu qualifico como sendo candidato forasteiro, mas que, evidentemente, a legislação também assim permite esta atuação, considerando-se que representam o Estado do Rio de Janeiro, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. E, desta forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real, e especialmente este irreverente apresentador, sentem-se absolutamente honrados com a presença do ilustre professor, escritor e fraterno amigo Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Estamos aí. Seja muito bem-vindo, sentimos-nos, sobretudo, felizes e recompensados com a sua presença, uma vez que a sua análise nesse momento é fundamental. Muito obrigado, Zuri, pela oportunidade, pelo convite, mais uma vez participar do seu programa e conversar com a imensa legião de telespectadores e assinantes, né? Exatamente. Que acompanham aí a TV Zoom ao longo do tempo. E internautas também, né, professor? Também. Hoje a diversidade. Exatamente. Hoje o modo de assistir conteúdo está passando por profundas transformações. Exatamente. E a internet é aquela que tem tomado proporção muito rapidamente. É verdade, né? É verdade. Nos oferecendo possibilidades variadas. Eu ouso dizer, professor, rapidamente, que aquele modo tradicional de assistir televisão, em que o telespectador fica diante de um aparelho de TV por longo tempo, está em extinção. Ou seja, esta modalidade está com os seus fins já comprometidos, com dias contados, assim como também, para fazer uma analogia, o telefone sem fio. Exatamente, é isso aí. Hoje não se tem mais esta condição de tempo disponível para se ficar tanto tempo diante de uma televisão. Tempos modernos. Exatamente. E por falar em tempos modernos, professor, iniciamos a nossa conversa, o nosso aprendizado, a nossa aula, porque o professor, quando aqui comparece, nos oferece uma aula, acompanhando o seguinte texto que foi publicado recentemente na coluna dos leitores no jornal O Globo, em 27 de julho de 2022, obviamente, que tem pelo título Democracia. O Manifesto pela Democracia, objeto de matéria na edição de terça-feira, portanto 26 de julho, em momento algum cita a necessidade do combate à corrupção que tanto afetou o país na última década, culminando com a chegada do atual mandatário ao poder em 2018. Aqueles que, como eu, lutaram pela redemocratização do país nos anos de chumbo, com certeza reafirmam suas convicções democráticas e, acima de tudo, exigem o combate à corrupção protagonizada por muitos atores que tentam voltar ao palco de horrores. Assina Jorge Carvalho, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Isto posto, queremos ouvi-lo. Pois é, Zuri. Esse manifesto à democracia é muito importante. Ele, na verdade, o cidadão que participa do processo e tem que ter essa consciência que a democracia ela é plural, né? Ela tem diversos aspectos que não podem ser esquecidos. Eu vivi os anos de chumbo, vivi
comecei a acompanhar a política talvez no período mais duro, que foi o governo Médici. Eu me filiei ao MDB à época, pelas mãos do saudoso prefeito Amâncio Azevedo, a convite dele, eu e outros jovens da época, em 1972. E nós acompanhamos tudo isso, toda essa luta, que em grande parte foi liderada por pessoas como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Paulo Brossard, né? Figuras representativas que entendiam ser possível redemocratizar o país sem derramar sangue. Isso ocorreu, o povo foi tomando consciência e começou a exigir a volta do seu direito de escolher. Agora, nós não podemos aceitar, como eu coloco ali, aquele palco de horrores que nós vivemos na última década. Não é? A questão do avanço aos cofres públicos, principalmente na esfera estadual, da esfera federal, culminou só aqui no nosso estado do Rio de Janeiro com a prisão de 5 governadores. Né? E um afastado. Respondendo em liberdade. Exatamente. Aí você vai ao cenário nacional, presidente da Câmara preso, né? Ex-presidente da República preso, ministro preso. Exatamente. Uma série de vice-presidente de Caixa Econômica Federal com 51 milhões dentro de um apartamento. Não estou falando R$51, não. Nem 51 mil reais. Os juristas são 51 milhões de reais. Levaram 5 dias contando esse dinheiro. E, de repente, essa gente está no jogo de novo. Né? Essa gente está no jogo, está em campo, está na beira do gramado, no aquecimento, né? Já pronto para entrar em campo para jogar. Aí a Carta pela Democracia, que é extremamente importante, eu posso falar de cadeira, porque eu lutei pela redemocratização do país, daí eu colocar aquilo na carta que, gentilmente, o jornal o Globo publicou, a minha manifestação, não cita a corrupção, o combate à corrupção. Não dá para entender isso, é extremamente complicado. Aí, se você for olhar politicamente para a carta, ela tem um viés de apoio a alguma coisa. Eu não vou citar porque a interpretação é minha. Né? Ela tem um viés que não é a democracia em si. A democracia em si é você fazer a análise e o apoio a tudo aquilo que ela representa. E eu não estou vendo isso. É extremamente preocupante essa polarização de extrema-direita e extrema-esquerda, que, voltando lá em 72, quando eu entrei na militância política, era a extrema-direita que estava a dar as cartas. Né? De repente, o país, não muito de repente, mas o país volta à plenitude democrática. Aí alguns acham e pensam, eu até falo a questão do achar, que exatamente, tem que entregar o dono, né? Aí alguns acham e pensam e pensavam que a extrema-direita estava sepultada. Mas ela não estava. Tanto não estava que o Jair Bolsonaro estava a caminho do seu 7º mandato de deputado federal, não é isso? Exatamente. Quer dizer, e ele sempre foi eleito no discurso de extrema-direita. Né? Ele nunca escondeu isso de ninguém. Bastou o quê? Partidos políticos, aliados, começaram a acasalar-se com a corrupção para que nascesse o que está aí. Ou seja, renasceu o que estava adormecido. O que estava adormecido? A extrema-direita.
Então, esse cenário que você está vindo aí, que você está vendo, que um amigo que nos acompanha, a amiga que nos acompanha, que também está assistindo, esse cenário que está aí, ele nada mais é que a mesma camisa. Uma de um lado certo, para alguns, e outra do lado avesso para outros. Mas o tecido é o mesmo. É o mesmo. O que você pode analisar dessa polarização? Depois a gente fala das outras tendências. O que você pode analisar dessa polarização? Você teve 13 anos de um lado, analisando um lado, agora você tem 4 anos analisando o outro lado. O que você vai tirar disso aí? O que você aproveita? Né? A corrupção ou o ataque às instituições, conforme vem acontecendo, né? Aí falam assim, não, porque vai acontecer golpe. Não vai acontecer golpe nenhum. Não vai acontecer golpe nenhum. O resultado das urnas vai ser respeitado. Essa ameaça que estão fazendo, ela não vai acontecer. Não há mais clima para um golpe de Estado. Um golpe de Estado hoje, seja ele de direita ou de esquerda, isola o Brasil. Certamente. Não é? Nós vivemos uma economia globalizada. Nós não vamos ter espaço no mundo econômico, que nós dependemos, e o mundo também depende muito da gente. Nós não vamos ter espaços comerciais nisso aí. A rejeição vai ser muito grande. Olha o que está acontecendo nessa situação da Ucrânia lá com a Rússia. Agora já começam a aliviar a questão econômica, porque não dá para segurar isso por muito tempo. Então, pensar em golpe no Brasil, seja de direita ou de esquerda, é acreditar em Papai Noel. Saci, pererê, bula sem cabeça. Isso não vai acontecer, de jeito nenhum. Que a urna eletrônica é isso, é aquilo. Cada um pode ter a sua opinião sobre a urna eletrônica, mas o resultado vai aparecer, vai ser proclamado. Quem ganhou vai governar, quem perdeu vai para a oposição. Uns vão para casa e outros vão exercer seus mandatos de deputado, de senador. Não existe o mínimo perigo de golpe. Esqueça isso. Isso não tem... Veja o 7 de setembro do ano passado, aquela movimentação toda. O que aconteceu no dia seguinte? Chamaram o Michel Temer para fazer a ponte com o STF. Não é? Então, Zuri, muita coisa pobre nessa campanha. Coisa sem sentido. O Brasil com tantos problemas e as pessoas discutindo isso, discutindo instituição, se o ministro isso é aquilo, se o ministro o outro é aquilo outro, não dá para entender. Nós temos problemas seríssimos. Nós temos uma inflação preocupante, um desemprego preocupante, a questão educacional nossa é alarmante, a questão da saúde, do desenvolvimento, da qualificação profissional. Então, quem é que tem programa nesse sentido? Você vai discutir o quê? O eleitor quer ouvir o quê? O eleitor quer saber como é que ele vai conseguir melhorar de emprego, exatamente. Como é que o filho dele vai ter uma educação de qualidade para que ele possa galgar espaços maiores na sociedade, no setor produtivo. Ele não quer saber de ministro A, ministro B, não é isso. Tem que ter proposta, tem que chegar no que você falou no seu editorial. Se nós voltarmos na primeira eleição pós-regime militar, né, a primeira eleição direta, nós estávamos citando aqui antes, né? Exatamente. Citamos assim, sem maiores pesquisas, sete candidatos. A saber. Não é? Collor, que venceu, Lula, que ficou em segundo lugar, Brizola, que ficou em terceiro lugar, aí você tem Mário Covas, Aureliano Chaves, Paulo Maluf, Guilherme Afif Domingos e Ulisses Guimarães. Vou ficar por aí. Tinha outros, Enéas, né? Enéas Carneiro. Enéas Carneiro, já chegamos a 9 candidatos. Aí você, eleitor, nós, eleitores, nós tínhamos a opção de quê? Da escolha. Eu falei 9 candidatos, dos mais diversos vieses políticos, né? Esquerda, direita, centro, extrema-direita.
Você tinha condição de escolher. Hoje, você está votando excluindo. Exatamente. Não é? Exatamente. A opção da escolha não está existindo. Ah, eu vou votar em Lula para tirar Bolsonaro. E daí? Vou votar em Bolsonaro para Lula não voltar. E daí? O que isso vai acrescentar na tua vida? Né? Quais são os programas desses dois? Estou dando exemplo. E lá naquela eleição de 89, eu vou dizer aqui, muita gente vai ficar chateada comigo, os dois piores foram para o segundo turno. Os dois piores? Os menos preparados naquele momento foram para o segundo turno, o Collor e o Lula. Não estou dizendo que o Lula, os lulistas, não fiquem... Depois vão falar que eu sou... que eles falam assim, ele é isentão, todo isentão é direita, coisa que eu não sou é direita, e muito menos esquerda. Exatamente, professor. Entendeu? Eu tenho meu posicionamento, eu sou um democrata, aceito tudo, desde que dentro dos princípios regulamentares das 4 linhas. Não é? Apesar que hoje tem VAR, né? Fora das 4 linhas. Está decidindo. Tem o VAR, pois é. Mas, então, dizendo isso, aí você, olha o quadro, por exemplo, a experiência do Leonel Brizola. Vamos pelo viés da esquerda. A experiência do Leonel Brizola, o conhecimento que ele tinha, a vivência que ele tinha. Naquele momento, ele não era o melhor candidato que Lula? Sem dúvida. Sem dúvida. Não é? Falei da esquerda. Agora vamos para a direita, que era o Collor, que acabou sendo afastado. Se você pegasse ali, Aureliano Chaves não tinha mais capacidade do que Collor. Né? Se você fosse para a centro-esquerda, você teria o Mário Covas, que depois foi um grande governador em São Paulo, né? E o Ulisses Guimarães, que foi o mentor de toda o comando da redemocratização. O próprio Guilherme Afife Domingos. Que era o representante de centro, Exatamente. Naquele momento, mais para centro-direita. Né? Aí pegaram os dois menos experientes, talvez acho que se eu usar essa palavra aqui vai ficar melhor, né? Essa frase, eles eram os menos experientes. Para não criar problema. Né? Para que os vigilantes de plantão, professor... ele é isentão. Exatamente. Fiquem calmos. Fiquem calmos, fiquem calmos. É a análise que eu faço. Exatamente. Né? Aí você... esse leque de opções não existe mais. Aí você olha o quadro, falei dos dois extremos. Aí você olha mais à esquerda, você tem o Ciro Gomes, que até agora é o único que apresentou um programa de governo. Se é bom ou ruim, não cabe a mim julgar. Mas tem um livro publicado sobre as propostas dele para o Brasil. Isso é importante. Não é? Você tem a senadora Simone Tebet, que vem de uma linha tradicional do MDB. O pai dela foi presidente do Senado, né? Foi da ala autêntica do MDB, foi governador do Mato Grosso. Rames Tebet. Né? Rames Tebet, é isso aí. Era do grupo do Ulisses Guimarães, do Paulo Brossard, e depois me lembro de falar do Pedro Simão. Não posso esquecer. Grande referência. Não posso esquecer do Pedro Simão. Que é uma novidade. Ela tem 50 anos, 51 anos, atuante, é uma senadora atuante, escolheu muito bem a vice dela, né? Senadora de São Paulo, Gabrilli, né? Mara Cabrilli. Isso. Mara Cabrilli. Elas têm um caminhar de 80% de convergência nas votações do Senado. Ela ocupou a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente, do Senado, que é a mais importante. Que é a mais importante. Mas ela tem dentro do Senado talvez o seu pior inimigo, que também é companheiro dela de partido. O que... Zuri, você não provocou não, mas eu vou falar. O que lhe dá um atestado de boa conduta. Sem dúvida. Quem a persegue é Renan Calheiros.
Não é? É um atestado de idoneidade Exatamente. moral. Ele não permitiu que ela fosse presidente do Senado, Exato. trabalhou contra Exatamente, ela, né? professor. E agora trabalhou contra ela no sentido de que a convenção do MDB não a homologasse, não homologasse seu nome. Ele chegou a pegar um prefeito lá de... Olha como essa gente é criativa, esse tipo de gente. Exatamente. Ele pegou um prefeito de Alagoas, que é o estado... Parece que o filho dele é governador, né? Exatamente, o filho dele é o governador. E ele é senador por Alagoas. Ele pegou um prefeito daquele, filiado ao MDB, e esse prefeito entrou com um processo para suspender a Convenção Nacional do MDB. Quer dizer, o sujeito não tem a coragem de entrar de frente. Vai através de terceiros. Agora, professor, se me permite... Renan Calheiros é o nome, né? Eunice de Oliveira. Mais do que esse tipo de gente, conforme você sempre assim se refere, o próprio MDB é um capítulo à parte, professor. Sempre foi. Você sabe disso, você que sempre cerrou fileiras no MDB. Até ser expulso. Professor, numa próxima entrevista, eu eximirei este telegrama que lhe convidou a sair do partido. Sensacional. Eu fui assinado naquela época por Jorge Pisciani. O que também me dá um atestado de bons antecedentes. Sem dúvida, de boa amigo, conduta. sem dúvida. Olha só. Quem te convidou para o MDB? Quem me convidou para o MDB? Quem abonou minha ficha? Doutor Amâncio Mário de Azevedo. Exatamente. Vereador, vice-prefeito, prefeito por 3 vezes em Friburgo, deputado estadual, deputado federal. Morreu no exercício do mandato de deputado federal. Conduta ilibada. Ele que me convidou para o MDB. Quem me expulsou? Jorge Pisciani. É ou não é um atestado de bons antecedentes? Agora, Ué, o MDB, professor, ele faz honra, faz jus, literalmente é o nome de partido. Porque é exatamente a movimentação nas unidades da federação e dentro da própria unidade, vamos dizer assim, de cada estado, se observa divergências assim que são assustadoras. o partido abandonou Ulisses Guimarães em 89. Eu estou falando da Simone Tebet, com todo o respeito que ela mereça nesse quadro de horrores que aí está. O partido abandonou Ulisses Guimarães em 89. Ele teve 4% dos votos. Preciso falar mais alguma coisa? E eu estou falando do partido que eu militei a vida toda. Exatamente. Não estou falando do seu partido, não. Você que me chama de isentão. Isentão é ótimo. Eu não estou falando do seu partido. Estou falando do partido que eu militei a vida toda. Só aqui no Diretório de Friburgo eu fui presidente por 15 anos. Fui líder de bancada. E posso dizer tranquilamente, depois que eu deixei a presidência do partido em Friburgo, o partido murchou. Pode ver, qual o protagonismo do MDB em Friburgo? Você, inclusive, se elegeu por 5 vezes consecutivas a Câmara Municipal, ocupando também a sua presidência como filiado Ao MDB. ao MDB. Todas elas. Todas elas. E o mandato de secretário de Educação também. Também. Então eu posso falar. Não estou falando de ninguém, estou falando de onde eu vivi. Sem dúvida. Né? E depois eu recebi o honroso convite da minha amiga Grace Arruda, quando ela assumiu o controle do partido. Eu retornei por um tempo e depois aí saí pela porta da frente. Eu quis sair por um ato que os vereadores assinaram na Câmara e que eu discordei. Então, senti que ali não era mais de meu tempo, não é minha casa. E hoje eu sou filiado a convite do Conte Bittencourt, sou filiado ao Cidadania. Exatamente. Agora, professor, é evidente que a campanha eleitoral começa a tomar proporção
sobretudo a partir do próximo dia 16 de agosto, com a propaganda eleitoral dita gratuita, porque não é gratuita. Alguém paga a conta, uma vez que, inclusive... É igual o voto obrigatório, né? Não combina com democracia. Não é? Exatamente. Né? São as contradições do sistema eleitoral. Não existe almoço grátis mesmo que custe R$1. E aí, professor? Neste momento final, a 45 dias do pleito, poderá promover alguma surpresa? Ou seja, diante das candidaturas que se apresentam, obviamente que se tem nesse momento 11 candidatos à presidência da República, o que evidentemente pode sofrer alguma alteração até o registro no TSE pós convenção partidária. Mas você, com a sua experiência, imagina que algo muito diferente possa acontecer decidindo as eleições? Começa pela divulgação mais transparente das pesquisas. A partir do momento que você começa com a campanha eleitoral, você vai ver uma modificação, pode observar isso, dos institutos de pesquisa. Porque até agora, a maioria das pesquisas foi patrocinada pelo sistema financeiro. Pode observar. BTG Pactual, X não sei o que lá. Pode ver. É sempre o sistema financeiro que quer botar na cabeça de alguém qual é o caminho que se deva seguir nisso aí. A partir do momento que começa a campanha, os próprios institutos de pesquisa ficam mais exigentes e mais apuram com mais rigor a tendência. Com isso, eu não quero dizer que essa polarização vai terminar. Não é isso. Mas observem a variação dos números a partir daí. Primeiro, nós temos um grupo de eleitores, isso já vem há bastante tempo, e não vou tocar nisso hoje porque não é o tema, mas depois, numa outra análise, futuramente, a gente pode falar sobre isso. Tem um grupo de eleitor que é silencioso. Ele está sempre no grupo de indeciso, mas ele está mais decidido do que você possa imaginar. Mais decidido? Embora esteja no grupo dos indecisos. Lembra a campanha, quer ver? Você vai lembrar, a campanha aqui em Friburgo, 2004. As pesquisas davam o doutor Renato Abirrame disparado na frente. Mas um grupo de indecisos significativo, o índice. Aquele grupo ali estava decidido a votar em Saudade Braga. Que foi reeleita. Que foi reeleita com uma margem grande. Só que ele não dizia. Ele não dizia, não sei quem eu vou votar. Não sei quem eu vou votar. E, de repente, na hora de votar, sabia quem ia votar. Fenômeno interessante, professor. Entendeu? Esse então, fenômeno é interessante. Aí você vai ver isso aí de novo na eleição de 16 aqui em Friburgo. Que do nada ninguém falava-se no Glauber, falava-se na Grace, falava-se no Rogério Cabral. Do nada aparece correndo por fora. Né? Renato Pinheiro Braga. Exatamente. Que se elegeu. A eleição de 20 aqui em Friburgo, com os nossos 16 candidatos, ela até próximo da eleição, dava o doutor Luiz Fernandes parado na frente, colado com ele, disparadão, mas bem na frente, colado com ele, o Anderson Nogueira. O Anderson manteve na posição, correndo por fora, veio o Johnny Maico. Então, veja bem, não estou dizendo que isso vai acontecer no cenário nacional, não. Eu estou mostrando os últimos acontecimentos em termos de eleições municipais. Você pega a eleição estadual de 18, né? Quem falava o Wilson Witzel? Poucos. Cláudio Castro, que está aí à beira de ser reeleito, né? Com muita chance. Cláudio Castro, eu trabalhei com ele na Assembleia Legislativa.
trabalhou com ele, professor? Ele era assessor de um deputado e eu assessor de outro deputado, chamado assessor de plenário. Mas não tinha pouco contato com ele. Depois ele se elegeu vereador no Rio de Janeiro. O Witzel não tinha quem lançar como companheiro de chapa, procurou o Cláudio Castro e convenceu que ele fosse. Não ia perder o mandato de vereador, ele foi. Né? Acabou governador do Estado. Está aí, ó. Não tá fazendo feio, não. Está fazendo feio, não. Está tocando ali o feijãozinho com arroz dele. Então tem isso, Zuri. Essas surpresas. Sem dúvida, professor. Essa análise é muito interessante. Não é essas surpresas Essa análise é muito... que aparecem. Muito própria. Do nada você vê quem falava em Renato Bravo para prefeito, ninguém falava. Chegavam até a dizer, não, Renato está lançando o nome dele que ele quer vir deputado, né? Para voltar ao cenário. Teve isso. Foi prefeito da cidade. Agora, professor, já caminhando para a reta final desse bloco, da mesma forma também, começamos a observar uma movimentação das candidaturas ao governo do Estado. Ontem mesmo, também conhecido como 7 de agosto, domingo, acompanhamos o primeiro debate entre os candidatos ao governo estadual promovido pela rede Bandeirantes, o que já o faz há muito tempo. É uma pioneira nisso. Tradição do Grupo Bandeirantes sempre iniciar esta série de debates, o que também o promoveu em 8 estados do país. E tivemos a oportunidade de assistir. O que lhe pareceu este primeiro confronto entre os candidatos? Desanimador. Desanimador? Desanimador. Sem emoção, sem vibração, sem polêmica. Observando candidatos ali travados, com potencial grande, mas tímidos, né? E muitos telhados de vidro ali, que a gente observa. É uma pena. O estado do Rio de Janeiro está como o país como um todo, mas o estado do Rio de Janeiro, principalmente, depois dessa situação toda, envolvendo a política mais nas páginas policiais, né, do que nos cadernos políticos, nas páginas políticas, parece que os candidatos estão, assim, receosos de colocarem as suas ideias, de colocarem as suas propostas e, acima de tudo, medo de agressões. Estão se protegendo mais do que propondo. Ou seja, uma postura cautelosa, defensiva. É aquele time jogando na retranca, esperando uma chance do contra-ataque. Né? Que considera o empate um bom resultado. Se não tiver o VAR. Não é? Não Exatamente. sei qual foi a sua impressão, mas eu me lembro de... Fica muito saudosismo, né? Eu me lembro de debates com Brizola, Moreira, Sandra Cavalcante. Exatamente. Né? Exatamente. Coisas que levavam ali Miro Teixeira. Debates acalorados de propostas, de políticos experientes. E o que eu vi ontem foi um jogo defensivo. Espero que melhorem, que os próximos debates sejam mais esclarecedores. Né? Aí você tem o governador com 85 prefeitos apoiando. Talvez seja fácil ganhar a eleição com esse... Vou voltar. Talvez não seja tão difícil ganhar a eleição com esse apoio todo. Difícil mesmo vai ser montar um governo depois com essa gente. Sem dúvida, professor, né? Sem dúvida. Complicado. Porque aí você tem que contemplar todo o grupo. Aí você pega o vice-governador do Cláudio Castro, Poçante Washington Reis, que é filiado ao MDB. O Cláudio Castro é do PL, do presidente Bolsonaro, não é isso? Exatamente. O MDB do Washington Reis fechou apoio a Lula.
a confusão aí, né? A esquerda não consegue se acertar em relação ao candidato ao Senado, o Molon lá com o Siciliano batendo de frente, né? O PT com o PSB. Então, Zuri, o cenário do estado do Rio de Janeiro não é bom, não. Novamente? Não é bom, infelizmente. Tomara que consigamos aí eleger uma Assembleia Legislativa um pouco melhor do que essa que está lá, para que possa dar a quem ganhar a eleição um caminho, uma direção, porque a coisa, em termos do que foi proposto ontem, do que eu assisti, confesso a você que em determinado momento eu falei, não vou assistir mais não. Mas a obrigação da gente, como analista político, né, faz com que a gente tenha que assistir. Eu vejo um candidato, por exemplo, ex-prefeito de Niterói, ele tem potencial. Rodrigo Neves tem potencial. Mas ele não estava à vontade, ele não queria colocar alguma coisa com medo de levar pedrada. O próprio Freixo, né? Professor, deputado atuante de esquerda, quando começaram a falar negócio de relação com milícia, com aquilo outro... Ele se recolheu. Ele recolheu. Não quer dizer, eu não quero saber se ele tem ou se não tem, isso não é problema meu. Não cabe a mim apurar. Não é assim que dizia aquele nosso amigo? Não cabe a mim apurar. Não é isso, não quero dizer. Mas incomodou ele, né? Eu senti, para concluir, Zuri, os candidatos, com exceção daquele rapaz do Novo, que era um... Paulo Ganimi. Gamini, né? Ganimi. Isso. Ele é que estava mais à vontade. Agora os outros estavam incomodados. Se bem, professor, que você me faz lembrar agora uma certa ocasião em que estávamos tomando um chopp e... A mesa ao lado. Eis que na mesa ao lado estava uma bela senhora que, obviamente, desviou as nossas atenções. E aí você, com a sua sabedoria, com a sua sensibilidade, assim disse, ela nos incomoda. Sensacional, professor. Tem algum tempo. Aquela ficou nos nossos encontros históricos, ficou na memória dos encontros, amigo. Sensacional. Muito bem, depois do intervalo, retomaremos esta conversa, esse diálogo, este aprendizado com o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que sempre assim que é solicitado comparece, sobretudo atendendo os inúmeros e insistentes pedidos da nossa expressiva e maciça audiência. Uma vez que, quando aqui comparece, nos oferece leituras absolutamente diferentes e inéditas. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 22-2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 horas às 11h30 da manhã. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan.
Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de análise e reflexão deste momento que antecede o pleito eleitoral, nesta edição, conversando e aprendendo com o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, escritor, articulista político e também conhecido pelo epíteto de raposa felpuda da política friburguense. Eu que tive o privilégio e a inspiração de assim denominá-lo, uma vez que conhece como poucos bastidores e corredores da política friburguense. Na sequência, como sempre fazemos, lhe oferecemos a nossa opinião, que tem a autoria intelectual da querida doutora Aline de Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista, com especialização em tribunal do júri e também combate à violência doméstica. Ela semanalmente assim se manifesta, tendo inclusive a concordância editorial do programa Cidade Real. Vamos juntos acompanhar. Olá, hoje o Opinião Pública ele é totalmente dedicado às advogadas e aos advogados. Hoje, dia 8 de agosto de 2022, nós vamos antecipar e começar a comemorar a data do dia 11 de agosto, que é a data em que se comemora o Dia do Advogado. Eu, como advogada que sou desde 2006, eu não posso deixar de comemorar e de fazer menção a alguns pontos. Antes de começar a falar sobre advocacia, eu quero também comemorar os 16 anos em que a Lei Maria da Penha foi sancionada. Em 7 de agosto, na data de ontem, em 2006, o então presidente da República sancionou a Lei Maria da Penha, que vem trazendo grandes avanços na proteção de nós, mulheres. Mas voltando ao nosso assunto de hoje, eu gostaria de mencionar algumas passagens que nós, advogados, estamos acostumados a ouvir diuturnamente. Quem nunca acordou com aquela mensagem? E aí, doutor, como é que anda meu processo? Vamos recorrer? Doutor, tem como remarcar a audiência? Doutora, é causa ganha, não é?
E é com isso que nós, advogados, seguimos avante, batalhando pelo direito, pelo seu direito e pelo direito de todos. A advocacia ela vem prevista na Constituição Cidadã de 1988. Não existe justiça sem advogado. Não existe como percorrer o caminho do devido processo legal, essa garantia constitucional, sem falar do trabalho da advocacia, que em alguns momentos se confunde até com o sacerdócio. Eu, como advogo na área criminal e também na área do direito de família, o nosso compromisso é um compromisso quase que sacerdotal. Não existe uma profissão tão necessária, claro que os médicos, todas as profissões são necessárias, mas é o advogado que segura na sua mão naquela dor invisível que ninguém está vendo, aquela dor que às vezes não é física. E o advogado, muitas das vezes, é o melhor amigo e a única pessoa que aquele cliente, que aquele sofredor, que aquela pessoa passando por alguma dificuldade tem em sua vida para te confortar e para brigar por você. É o advogado que dá voz aos oprimidos, aos injustiçados, e é o advogado que faz cumprir a lei e buscar o atingimento da justiça, sempre zelando pelos seus direitos. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: a advocacia não é a profissão para covardes. A advocacia é uma profissão para apaixonados. Essa é a nossa opinião, que é pública. Vem comigo percorrer o caminho do contraditório, do devido processo legal, o caminho das ideias. Um beijo para o doutor Fabiano, um beijo para a doutora Elis, para a doutora Ana, um beijo para o doutor Vilbert, um beijo para todos os advogados que lutam, que se empenham com sangue, suor, lágrimas e sorrisos. Até semana que vem. Um beijo também deste gordo. A querida doutora Aline de Freitas Spinelli, figura extraordinária, inteligentíssima, competente, ousada e corajosa, que sempre assim se manifesta. E queremos acompanhar o seu belíssimo relato e merecida homenagem aos ditos operadores e operadoras do direito, sem os quais, evidentemente, não se percorre os caminhos da justiça. Doutora Aline semanalmente lhe oferece o contraditório, mas desta feita, por motivos óbvios, se manifesta homenageando a categoria profissional que celebra a sua data em 11 de agosto. E desta forma, a produção do programa Cidade Real também cerra fileiras com a doutora Aline, homenageando, evidentemente, os advogados e advogadas. Professor, estamos na reta final e, evidentemente, que você retorna para promovermos uma análise melhor, inclusive, do que você chama peças sobre o tabuleiro, uma vez que ainda estamos no momento de registro das candidaturas. Mas numa leitura abreviada, você acredita que Nova Friburgo terá representante na Assembleia Estadual ou na Câmara Federal? A hora que nós tivermos aí o conhecimento dos registros oficiais de candidaturas, uma análise pode ser feita nesse sentido. Exatamente. Eu vejo, assim, anúncios de nomes, né? Mas registro mesmo não temos. Seria muito bom que tivesse. Nós não sabemos aí se o deputado federal de origem friburguense ainda continua trabalhando
contando com o seu apoio aqui na cidade. Nós não temos essa notícia. Deputados estaduais, nós temos o deputado Sérgio Loubach, que voltou agora, mas que não é candidato à reeleição. Exatamente. Não é? Então, qual é o quadro que nós vamos ter? Qual é o que nos será apresentado? Tomara que seja possível ter representantes na Câmara Federal e representantes da Assembleia Legislativa. Nós já chegamos a ter, no velho estado do Rio de Janeiro, 3 deputados estaduais do mesmo mandato. Exatamente. E isso era um tema, Zuri, que um dia eu gostaria que você levantasse aqui, a questão da fusão do Estado do Rio com o Estado da Guanabara e a representatividade política e o protagonismo que perdemos ao longo do tempo com isso tudo. Faremos. Tá? Pauta acolhida. Tá? Uma sugestão. Então, não sei, agora é prematuro falar. Fazemos votos. Boa, professor, boa. Né? Boa. Fazemos votos para que tenhamos esses representantes, porque Nova Friburgo não é um município qualquer no estado do Rio de Janeiro e muito menos no Brasil. Professor, dessa forma, queremos já publicamente lhe convidar para participar da edição do programa Cidade Real no dia 26 de setembro, última segunda-feira do próximo mês, que antecede justamente o pleito eleitoral. Perfeito. Porque aí teremos todo o desenho de todas as candidaturas ao Poder Executivo Estadual e Federal, ao Poder Legislativo Estadual e Federal, porque também temos que escolher os senadores da República. Exatamente, uma vaga só. Exatamente. Teremos esse desenho de maneira melhor, mais bem definida. E aí nos debruçaremos sobre esta sua análise sempre oportuna, sempre didática e corajosa, amigo. É mais do que uma aula, uma oportunidade de aprender, é muito bom te receber aqui. Bom participar também. Exatamente. A gente se diverte, a gente descontrai. É o que você foi buscar lá do incômodo. O nosso prazer, professor, começa quando eu lhe encontro na sua residência para a gente seguir juntos aqui para os estúdios da emissora. Também falando nisso, antes da edição do dia 26, sim, eu pretendo fazer uma reunião do Comitê Ulisses Guimarães. Boa. Tá bom? Estaremos presentes. Para que a gente possa também tomar opiniões dos demais companheiros, né? E Zuri, queria aqui deixar uma reflexão por favor, para o nosso eleitor. Será que você lembra em quem você votou a eleição passada? Ótima pergunta. Deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador, presidente. Você lembra? Pensa direitinho para que nesta eleição que aí está se aproximando, você possa votar e lembrar para sempre em quem você sufragou lá. Professor, a conferir. A conferir. Muito bem, agradecemos evidentemente a sua presença, o seu carinho, a sua participação e, sobretudo, os seus ensinamentos, que contribuem para que você, caro eleitor e querida eleitora, que pagam toda esta conta, façam as suas melhores escolhas no pleito eleitoral, sobretudo privilegiando Nova Friburgo, que, conforme nos ensina o professor Jorge Carvalho, é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.